Isaías 11, o versículo de número 1 e 2. Amém? Amém. Assim está escrito: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, nós oramos ao Senhor. Eu pedi a Deus que nos desse um início de alguma coisa que Deus quer realizar nas nossas vidas neste novo começo de trabalho. Eu, procurando orar ao Senhor, pedi discernimento para que Deus me desse um planejamento de ensinamentos da palavra de Deus para os irmãos. E Deus falou no meu coração para nós começarmos a ministrar para os irmãos acerca de algumas missões. Amém? A primeira missão que nós queremos começar nesta noite é a missão do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Por que isso? Porque a obra de Deus executada na terra nos nossos dias, ela tem um general à frente, um comandante que está à frente, tem um guia que, conforme 1 Coríntios 2 nos fala, ele é o nosso guia, e é o Espírito Santo de Deus, que, conforme 2 Tessalonicenses 2, é o único que resiste firmemente e ainda está segurando o espírito do anticristo para que não domine toda esta terra. Amém? Em conjunto com o Espírito Santo está a igreja do Senhor Jesus, nós que aqui estamos. Então, neste estudo, nós vamos estar procurando falar sobre conhecer o Espírito Santo de Deus e a sua missão. Será que você pode repetir comigo? Conhecer o Espírito Santo de Deus e a sua missão. Amém? Logo mais, na próxima sexta, nós vamos estar falando sobre conhecendo, não é? O pastor e a missão pastoral. Quantos podem dizer amém? Amém. Você sabe o que é um pastor? Tem uma ideia, né? E a missão do pastor. Quantos conhecem? Amém? E futuramente nós vamos falar sobre a missão, né? Conhecendo, né? Os discípulos e a missão dos discípulos. Nós vamos falar do conhecimento da igreja e a missão da igreja. Amém? Amém. Então nós temos muito o que falar, mas é necessário nós começarmos por aqui. Nós precisamos de saber quem é que está à frente desta obra. Precisamos conhecê-lo. Depois que você conhecê-lo, você precisa de saber qual é o representante que está à frente desta obra, quais os deveres e os direitos. Na verdade, são mais deveres do que direitos, né? O pastor praticamente que quase não tem direito. O direito dele é de fazer a vontade de Deus, né? É de renunciar a si mesmo. Mas nós precisamos de conhecer essas coisas. Nós precisamos de nos aprofundar sobre essas coisas. Amém? E mais para frente nós vamos falar um pouco sobre o que é a igreja, qual é a nossa missão, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou.
Quantos estão entendendo? São perguntas importantes, sim ou não? Parecem superficiais, mas são profundas. E o Espírito de Deus precisa de trabalhar na nossa vida. E eu creio, a minha oração é que esse ensino não fique nas palavras, mas que ele possa penetrar nos nossos corações. Amém? Então, eu até recomendo para os irmãos, né, lerem, se possível, comprarem, adquirirem um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, de autoria de um pastor que há muitos anos atrás, chamado Benin, escreveu esse livro e para mim foi muito edificante. É um livro que fala da intimidade pessoal deste pastor com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vamos partir aqui deste princípio, não é? De que hoje vamos falar de conhecer o Espírito Santo e qual é a missão dele. É muito assunto para falar em 1 hora, mas nós vamos tentar, amém? Falar da melhor forma possível. Primeiro, nós temos aqui 2 textos que nos falam acerca disso. E a pergunta que fica não é? O Espírito do Senhor está sobre mim, não é? Nós lemos aqui Isaías 61, não é? O Espírito do Senhor está sobre mim. Que Espírito é este? Qual é este Espírito? Quem ele é? Ele é a terceira pessoa da Trindade, muito bem. Mas quem de fato ele é? Ele é uma pessoa. E aí? Será que eu o conheço de fato? Quais são as características dele? Quantos podem dizer amém? Amém. Será que eu o conheço? Qual é a sua missão? Qual é os seus interesses? O seu propósito? Os seus objetivos? Amém? Então, nós estamos aqui dando continuidade a esta missão do Espírito Santo de Deus. Haja vista que o livro de Atos não termina com a palavra amém. É o único livro ali no Novo Testamento não tem final amém, porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele ainda está sendo escrito pela igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja ainda está realizando. Quantos aqui querem continuar a história da igreja? Amém, irmãos? Então vamos lá. Primeira pergunta importante: que Espírito é este? O Espírito do Senhor está sobre você? Será que você pode dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim? Mas que Espírito é este? Não é? E nós tomamos por parte aqui o capítulo 11 de Isaías, que fala acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então ali diz assim: porque brotará um rebento de Jessé, do tronco de Jessé, não é? E da raiz de Jessé, né, vai um renovo frutificar e repousará sobre ele. Diga assim comigo: o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Diga: o Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria. Diga: o Espírito de inteligência. O Espírito de inteligência. O Espírito de conselho. O Espírito de conselho. Diga: o Espírito de fortaleza. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento. O Espírito de conhecimento. E o Espírito de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. São 7 Espíritos, pastor? É um distinto do outro? Não. É uma pessoa com 7 características. Amém? Nós temos aqui, então, um início, uma partida, não é? Falando das características e não da sua missão, amém? É o que ele é. O que eu sou pode denotar alguma coisa que eu vou fazer, os meus objetivos, mas o que eu sou primeiro determina o meu caráter, as minhas características, a minha essência, amém? Então, porventura você vai observar que também faz parte da missão do Espírito Santo, o seu caráter, os seus princípios e as suas características. Então, a palavra de Deus diz que sobre ele, quem? Jesus, desceria, repousaria o Espírito, diga, o Espírito do Senhor.
Primeira característica do Espírito de Deus que você e eu precisamos entender é que antes dele ser o espírito de fortaleza, espírito de inteligência, de sabedoria, ele sempre será o Espírito do Senhor. Digo, Espírito do Senhor. Ele é, antes de qualquer coisa, ele é primeiro, nunca se esqueça disso, ele é o Espírito do Senhor. Aí a palavra Senhor é Yahvé, Jeová, que quer dizer o eu sou. Diga assim, o autossuficiente, aquele que não precisa de ninguém e de nada, o todo soberano, o Deus eu sou, amém? Cujo nome não precisa de adjetivo, amém? Ele não precisa, né, de uma qualificação, ele é o eu sou e ponto final, amém? Então ele é o Espírito do Deus que tem poder. Por que primeiramente ele fala isso? Porque Deus está falando para nós que o Espírito que está sobre você e mim é um Espírito de poder e autoridade. Amém? E com esse Espírito de poder e autoridade, nós temos que entender que todas as ocasiões em que assim estava escrito na Bíblia, né, estava relacionando em algumas ocasiões com a questão de que uma vez que o Espírito do Senhor está sobre mim, eu posso tomar posse de um determinado lugar, eu posso pôr a planta dos meus pés ali e aquele lugar ser me dado para a glória de Deus. Quando o Espírito do Senhor está sobre ti, você, em primeiro lugar, você é um instrumento de Deus para estabelecer e exercer a autoridade de Deus em um território. Quantos podem dizer amém? Então o Espírito do Senhor está sobre você para que você possa, por onde você andar, estabelecer o poder e a autoridade do Senhor sobre o lugar onde você pôr a planta dos teus pés. Amém? Isso quer dizer, queridos irmãos, que o Espírito do Senhor, ele está sobre a nossa vida para nos, aleluia, levar a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e ele pode fazer coisas impossíveis em nosso favor. Quantos estão entendendo? Então aqui nós podemos, para nós aplicarmos, não é? Nós conhecendo este Deus, né? O Espírito do Senhor, melhor dizendo, e tivermos aí intimidade com ele, certamente, meus queridos irmãos, assim como Moisés conheceu o eu sou ali no Monte Sinai, não é? Ele ficou firme diante de Faraó, não é? Por quê? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, lá pelo verso de número, acho que 24 ou 26, diz assim: pela fé Moisés, não temeu a fúria do rei Faraó, antes ficou firme, porque viu aquele que era invisível. Ele viu o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. Quantos podem dizer amém? Quando você conhece o Espírito do Senhor, você não teme nada, amém? Porque ele é um Espírito, amém? É um Espírito de poder e que vai te dar autoridade. E é isso que nós precisamos de começar a entender. Nós precisamos, irmãos, de tomar posse dessa cidade nas regiões celestiais. O nosso Deus é o Senhor. O Espírito que habita dentro de nós é o Espírito do Senhor. Aleluia. Amém? Então todos os outros espíritos, principados, potestades, eles precisam estar debaixo da autoridade do Espírito do Senhor que está sobre mim. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Segunda característica, é um espírito de sabedoria. Sabedoria para quê, pastor? Sabedoria para solucionar causas impossíveis. Para que quando houver situações impossíveis de se resolver, que seja resolvida, porque o Espírito Santo de Deus, ele é, aleluia, ele é expert em solucionar problemas que não têm solução para nós. Se lembram de Salomão com aquelas duas mães, aquela situação, os irmãos se lembram? Quantos se lembram dessa situação?
Não é? Então, nós temos que entender que o Espírito do Senhor, ele é um Espírito de sabedoria para solucionar problemas que parece que não tem solução. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque haverá momentos em que os irmãos vão passar por situações que parecem que não tem solução, mas o Espírito do Senhor, ele há de te dar sabedoria para você, aleluia, solucionar esse problema. Quantos estão entendendo? Segundo, o Espírito de sabedoria para quê? Para confundir aqueles que se acham sábios, não é? As pessoas que se acham sábios porque conhecem alguma coisa, né? E na verdade o Espírito do Senhor, ele é um Espírito de sabedoria para confundir os sábios deste mundo, não é? Nós temos aí por base, né, o texto de Marcos 11:30, ali quando os homens chegaram, os fariseus chegaram para Jesus e disseram: olha, nos diz aí com que poder você faz essas coisas, não é? Ele disse: olha, eu vou responder para vocês, se vocês me disserem de onde é que era o batismo de João Batista, se era do céu ou se era da terra. Eles disseram, se reuniram lá, né, as maiores autoridades, e pensaram assim: se nós dissermos que é do céu, não é? A multidão que está ouvindo vai dizer assim: então por que vocês não creram? Não é? Mas se a gente disser que é da terra, a multidão vai nos apedrejar. Então vamos dizer que a gente não sabe. Eles chegaram para Jesus e falaram: nós não sabemos. Na verdade sabia, né? Nós não sabemos, não era conveniente. Então Jesus disse assim: bom, se vocês também não sabem, também eu não vou dizer. Amém? Amém. Resolvido o problema, não é? Então, sabedoria para confundir, irmãos, os soberbos, né? As pessoas que se levantam contra o Senhor. Então Deus tem nos dado um espírito de sabedoria, mas só para isso? É só para mim confundir os meus inimigos? É só para mim resolver problemas insolúveis? Não, para você ganhar almas. Quantos podem dizer amém? Provérbios 11:30, a Bíblia diz assim, aleluias, que o fruto do justo é a árvore da vida, e aquele que ganha almas, sábio é. Você precisa de sabedoria para ganhar uma alma. Não é fácil ganhar uma alma. Ganhar uma alma é difícil. É preciso só orar? Não, é preciso dar bom testemunho. É preciso andar direito. É preciso amar. Amém? Para ganhar uma alma, você precisa muitas vezes, amém, irmãos? Você precisa muitas vezes renunciar à sua carne. Você precisa abrir mão do seu conforto. Então, para ganhar alma, você precisa de sabedoria. E o Espírito Santo de Deus, ele tem sabedoria para te dar. Amém? Então, nós precisamos de conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus também, em terceiro lugar. Então, primeiro, ele é o Espírito do Senhor, né? O Espírito de poder. Segundo, é o Espírito de sabedoria. Terceiro, o Espírito de inteligência. Para quê? Inteligência para nós edificarmos uma igreja, aleluia, poderosa aqui na terra. O Senhor de inteligência. Não é assim de qualquer jeito, não. Amém, irmãos? A gente precisa, não é? Jesus disse em certa ocasião, quando você vai edificar uma coisa, você tem que saber contar, né? Ver como, para depois não ficar aí pelas metades o negócio, né? E aí as pessoas zombarem de ti. Então você tem que saber o que você está fazendo. Precisamos de inteligência, mas de inteligência do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para edificar a igreja sobre o fundamento já estabelecido. Amém? Quantos estão entendendo? Então, precisamos disso. E o pastor precisa de ter esse espírito de inteligência para edificar, porque muitos estão, na verdade, destruindo. E eu peço a Deus, irmãos, que os irmãos orem por mim, que me dê o espírito de inteligência para edificar esta igreja no fundamento que já existe, já foi colocado, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos edificar esta igreja. Quantos estão entendendo? Amém. Muito simples, e não em um outro fundamento, não é como Gálatas capítulo 1:8, né? Que está escrito lá: mas ainda que nós mesmos ou um anjo processe um outro evangelho, que seja anátema. Então, irmãos, nós não estamos aqui para fazer nada de novidade, não. Aqui nós vamos fazer uma coisa já bem antiga mesmo. Só que nós vamos, para a glória de Deus, trabalhar com coisas renovadas, porque Deus é um Deus de coisas novas. Amém?
Aquilo que é velho ele restaura e fica novo para a glória de Deus. E aí a gente vai trabalhando, não é? Mas não com novidade, sim com, né, renovação. Não trabalhamos com inovação, mas com renovação, com restauração. Então, o espírito de inteligência, nós precisamos de espírito de inteligência. Às vezes a gente faz cada coisa, né? E a gente age de forma tão assim, às vezes para pensar, poxa, como eu sou burro, por que eu fiz isso? Né? Nossa, eu não deveria ter feito isso, né? Eu, em vez de edificar esse relacionamento com meu irmão, eu estou destruindo, né? Ele está se afastando cada vez mais de mim. Será que isso é espírito de inteligência, irmãos? Ou é espírito de burrice? Né? Ou é espírito de carne, sei lá o que é. Mas o espírito de inteligência, irmãos, ele existe para edificação da igreja. Quantos vocês estão entendendo? Amém? Então, em quarto lugar, nós temos o espírito de conselho, que na verdade vem da palavra, né? Vem da palavra ensino, né? E para que precisamos do espírito de conselho, espírito do ensino? Para nós, principalmente os pastores, precisam de ter o espírito de conselho para aconselhar todos aqueles que estão necessitando de uma palavra, amém? Para ensinar. Mas ensinar aqui não é só ensinar as coisas básicas e elementares da doutrina cristã, é ensinar as coisas maiores, não é? Se você quiser, abra sua Bíblia comigo em Hebreus 5, o verso de número 13 e 14, rapidamente. A hora voa, irmãos, é muito difícil. A gente queria ter mais tempo, não é? Mas Hebreus capítulo 5, o verso 13 e 14 diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina, diga, da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? E que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, o Espírito do Senhor é um espírito de conselho, é um espírito de ensino. Ele é um espírito, irmãos, que quer nos ensinar não somente as doutrinas elementares do reino. Quais são as doutrinas elementares do reino? Que nós já deveríamos saber, mas que infelizmente às vezes nós não sabemos, e não há nada errado nisso, mas nós temos que aprendê-las. As doutrinas elementares, irmãos, são essas. Primeiro, o arrependimento. Diga assim comigo: a doutrina do arrependimento de obras mortas. É isso, a doutrina do arrependimento, irmãos, é o teu visto, é o seu visa, né, no seu passaporte espiritual aí, que vai te dar acesso a morar no céu para a glória de Deus. Amém? O arrependimento é o início de tudo. Isso é a primeira doutrina. Arrependei-vos, né, e sejais batizados. Arrependei-vos e sejais salvos. Arrepender porque o reino de Deus é chegado. Arrependimento é a primeira característica, é a primeira doutrina elementar. Se o homem não se arrepender, ele não será salvo. Então o arrependimento das obras mortas, aquilo que nós já, do velho homem, irmãos, isso é um ensinamento que nós já temos que ter. Nós só vamos ser salvos se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Amém? Isso é uma doutrina básica, elementar. Nós temos que saber isso. Amém? Que não adianta viver escondendo o pecado, que não vai ser salvo, porque isso é uma doutrina elementar. Amém? É básica, não é? Segundo, não é? Qual é a doutrina elementar que nós falamos aqui? A fé em Deus. Irmãos, fé em Deus, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Amém? Hebreus 10, 37. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer
nele. O justo viverá da fé. Isso é uma doutrina elementar, isso é uma coisa básica. É simples isso. Irmão, nós temos que viver pela fé. Jesus disse que quando o Filho do Homem voltar, ele não vai achar fé na terra. Irmãos, nós temos que ter fé. Isso é básico para nós. Isso é café pequeno. Isso nós precisamos de viver no dia a dia. Não podemos duvidar, não podemos desacreditar. Nós temos que crer. Nós estamos com projetos, nós vamos colocar para os irmãos dia após dia, mas nós temos que acreditar que Deus pode nos dar. Amém? Que Deus pode nos tirar daqui para um lugar melhor, que nós podemos crescer na graça e no conhecimento, que essa igreja pode expandir. Nós temos que acreditar. Amém? E que Deus dê dom de fé aqui também, que é uma fé específica que Deus pode dar para uma pessoa em particular, para ela crer em coisas assim extraordinárias, né? Coisa que a gente vai até espantar. Mas nós temos que entender que isso é uma doutrina elementar. Diga elementar. Amém? Terceira doutrina elementar, dos batismos. Por que dos batismos? Porque batismo nas águas e batismo no Espírito Santo tem com fogo. Amém? Isso é algo básico. Não tem que discutir sobre isso. Amém? Mas nós vamos estudar depois ao longo do ano sobre essas coisas. São doutrinas elementares. Você tem que entender, falando do batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, isso é coisa básica. Isso é para crente, menino na fé. Diga crente, menino na fé. Amém? Glória a Deus por isso. O que mais? Que doutrina mais é elementar? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Está tudo junto. Ressurreição dos mortos e arrebatamento. Qual é a doutrina que é elementar? O arrebatamento. Jesus vai voltar. Isso é elementar. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós vamos ser arrebatados. Quantos podem dizer amém? Amém? Ao toque da trombeta de Deus, amém? Nós vamos subir. Isso é elementar, isso tem que estar no nosso coração. Isso é coisa simples. Nós temos que saber e crer, saber que Deus vai fazer isso a qualquer momento. Nós vamos subir, amém? E como disse o profeta Isaías, veremos a terra que se põe ao longe. Oh glória, eu quero ter essa visão. Você quer? Amém? Amém? Aleluia. Também, o que é uma doutrina elementar, para rapidamente pararmos de falar sobre o ensino, é o juízo eterno. Haverá um juízo final, haverá uma tribulação. Isso tudo tem que ser sabido, né? O nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. No final haverá um juízo eterno que vai determinar o seu destino e a sua morada para sempre. A minha, a tua e de todos nós. São coisas básicas que nós vamos estudar no decorrer do ano, mas você precisa de saber que isso são coisas simples, coisas muito pequenas, e tem muita gente que ainda está sem conhecer essas coisas simples, e a Bíblia os chama de menino, que não há problema nenhum. O menino, ele está crescendo, ele tem que tomar leitinho mesmo, e assim a gente tem que dar o leite com amor. E glória a Deus, nós vamos aqui ensinar, né, para os irmãos, vamos trazer esse leite gostoso da palavra do Senhor para os irmãos, conhecer um pouquinho cada dia sobre cada doutrina dessa elementar. Amém? Amém. Mas o que é o alimento sólido, pastor? Que diz aqui, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, que na verdade no original quer dizer para aqueles que são maduros. Amém? Amém? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Tem discernimento. Ah, pastor, mas o discernimento eu achava que era só espiritual. Não, discernimento que vem por conhecimento da palavra de Deus, por comer a palavra, né? O alimento sólido. Que alimento é esse sólido, pastor? Que palavra sólida é essa? São as doutrinas, não é? Acerca do pecado, não é? Da justiça, do juízo, a soterologia, como os teólogos chamam, que para nós é uma doutrina simples da santidade. São doutrinas elementares que falam-nos sobre o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com o Senhor, a doutrina da santidade. Tem tantas doutrinas, mas acima de tudo, irmãos, o alimento sólido para nós, ele quer produzir em nós os frutos do Espírito Santo de Deus. Você só vai ser maduro, não é quando você for conhecedor da Bíblia e estiver vomitando versículo atrás de versículo. Não, você não vai ser maduro. Não, você vai ser maduro, irmão, quando você tiver o fruto do Espírito de Deus na sua vida. Quando você tiver plenitude de amor no seu coração, paz, gozo, bondade, longanimidade, né? Fé, temperança, mansidão, essas coisas aí, irmão.
dessas coisas cuja Bíblia diz em Gálatas 5, né, que não há condenação, amém? Amém, irmão? Quem faz isso aí, irmãos, ó, não tem como ser condenado, amém? Por quê? Porque já é perfeito. Por isso que o texto diz aqui, ó, quando você come o alimento, irmão, é importante entender isso aqui, é muito simples. Nós precisamos de comer o alimento elementar para depois a gente começar a comer o alimento sólido. Por quê a importância disso? Porque aí nós seremos perfeitos. Diga perfeitos. Diga assim, aí nada vai nos abalar. Aí diga, aí não precisaremos de ser carregados. Nós poderemos andar, aleluia, pela fé. Amém? Seremos perfeitos no Senhor, amém? Irmãos, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, e Jesus ele fala sobre isso em Mateus 6, no Sermão da Montanha. A única vez que Jesus pede perfeição para nós, você sabia que é acerca do amor? Ele fala ali assim, olha, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito, amando os vossos inimigos. Amém? Amando os vossos inimigos. Está lá. Então, irmão, no quesito de amor, como foi falado aqui, nós temos que ser perfeito como é o nosso Pai. Você pode dizer amém por isso? Então é um espírito de, um espírito de ensino, um espírito de conselho. Para me ensinar, diga, para me ensinar as coisas elementares, mas as coisas também sólidas, os alimentos, né? A picanha não, né? Como é que fala picanha? Não, aí já até quem que pensa, o mocotó, né? O caldo de mocotó, aquela comida mais pesada, né? A gente precisa disso, amém, irmãos? Vamos ter tudo isso, amém? Para a glória de Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Amém? Vamos aprender passo a passo. Mas você precisa distinguir o que é elementar e o que é alimento sólido. Amém? E espírito, quinto, espírito de fortaleza. Romanos 8, 26, a Bíblia diz: e da mesma maneira, o Espírito, né, ajuda as nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus é um espírito de fortaleza. Ele vem para ajudar os fracos. Amém? 2 Timóteo 1,7, a Bíblia diz que ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza, amor e equilíbrio. Aleluia. Será que você pode glorificar? Tem um espírito que habita dentro de mim. Não é um espírito de medo, mas é um espírito de fortaleza. É um espírito de amor. E é um espírito de moderação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Será que você pode glorificar a Deus por isso? E dizer assim: Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem me fortalecido. Quando eu sou fraco, o Senhor tem me fortalecido. Por isso que o texto diz, Romanos 8, 26, e da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos como pedir nem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Quando você está fraco, você não consegue falar, você não tem força, não sai nada, como anda, está gemendo, está angustiado, e o Espírito de Deus está levando as suas lágrimas. No Salmo 66 diz que ele pega as lágrimas dos santos, coloca em taças de ouro e as traduz no seu livro e escreve no seu livro. Oh, glória! Está lá escrito, Salmo 66. O anjo pega a taça, as suas lágrimas, colhe elas, coloca em taças de ouro diante do altar do Senhor. E aí então o Senhor pega as suas lágrimas e traduz ela e escreve no seu livro. Oh, glória a Deus! Que coisa linda e maravilhosa! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele tem nos dado um espírito de fortaleza. Amém. Que vai te fortalecer, que vai te revestir de poder, que vai te dar força para você vencer as lutas, vencer a tua carne, vencer o mundo, vencer as fraquezas. Ele que vai te fazer isso. Não é o pastor, não é o sistema da igreja, não é o estatuto da igreja, não é as tradições da igreja, não é as regras da igreja, não é a imposição, mas é o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer para que você possa andar de cabeça erguida, e quando você estiver fraco, Ele vai te levantar e vai te fortalecer para a glória do seu nome. Aleluia. Oh, irmãos, que maravilha esse Espírito. Você tem que conhecer Ele. Você precisa entender que quando você estiver fraco, não pode ter certeza, Ele vai estar do teu lado para te dar força. Da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Amém. Amém?
Então ele é um espírito de fortaleza. Diga, sexto lugar, ele é um espírito de ciência. Espírito de ciência. O que é ciência? Espírito de conhecimento. Amém? De revelação. O Espírito Santo de Deus, ele é um espírito de conhecimento, de ciência, que é a mesma coisa, e de revelação. Por quê? Porque, irmão, de vez em quando aparecem uns outros espíritozinhos no meio da igreja. Espírito de engano. Amém? Espírito, né? Espírito de luxúria, de vaidade, espírito de fofoca, espírito de tanta coisa que aparece no meio da igreja, irmão. E o Espírito Santo de Deus é um espírito de conhecimento, é um espírito de ciência. De repente está lá um irmãozinho chamado Barnabé, lá de coração aberto, dividindo seus bens, entregando aos pés dos apóstolos. E vem um outro casal, Ananias e Safira, não preocupado em dar, mas preocupado com o glamour, né? de ser reconhecido como pessoas que agora vão fazer parte, né? daquela situação, e vão ser honrados, não é? E vão ali poder ser ali respeitados, e quem sabe até, né? Alcançar alguma bênção, né? Assim, passageira desta vida, né? Mas aí a palavra de Deus diz que o homem de Deus, que tinha um espírito de conhecimento, chamado Pedro, diz: vocês não mentiram para o homem, vocês mentiram para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, está dizendo: vocês mentiram para o espírito de conhecimento. Quantos podem dizer amém? Então tem que ter, como Paulo, lá em Atos 16, quando aquela jovenzinha da cidade né? Como é que chama lá? Aquela cidade? Os irmãos podem me lembrar aqui, capítulo 16 de Filipos. Aquela jovenzinha que fazia adivinhações e que a cidade vivia do lucro do seu trabalho. Aí chega ela lá dizendo, né? Esses homens são, como é que fala o texto? São servos do Deus Altíssimo, né? Esses são servos do Deus Altíssimo. E proclamavam. E de repente o homem de Deus chamado Paulo, ele olha e repreende aquele espírito, não é? Maligno de engano, espírito de engano, né? Então, meus irmãos, nós queremos falar para os irmãos aqui que é muito importante nós termos o espírito do conhecimento, espírito de ciência, espírito de revelação. Esse é o Espírito de Deus, irmãos, para não nos deixar enganados, para não nos deixar confundidos. Principalmente o pastor da igreja precisa de ter, mas todos nós temos que ter também, irmãos, porque o Espírito de Deus, amém? Ele quando nós temos ele na plenitude, nós temos o Espírito de conhecimento. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? É importante nós termos esse Espírito de conhecimento, não é? Para que nós não sejamos enganados, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 4:1 que o Espírito Santo expressamente diz, né? Que nos últimos dias haveria apostasia sobre a face da terra, em que os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém, irmãos? Para que não entre doutrina de demônio aqui, não é, Diácono Eduardo? Para que nós saibamos entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós aprendemos aqui no Espírito de Conselho que nós podemos alcançar discernimento por intermédio da palavra. Quando nós, né, se tornamos homens e mulheres maduros, né, espiritualmente, nós vamos conhecer a palavra. Aí haverá o discernimento da palavra. Mas também aqui há um discernimento do Espírito, que é nos dado por intermédio do Espírito de conhecimento. Você precisa disso, eu preciso disso, para que nós não sejamos enganados, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo, se possível for, enganariam até os escolhidos de Deus. Então é coisa séria. Amém, irmãos? Então eu digo assim, nas suas orações você precisa de dizer isso para Deus. Deus, me dá o Espírito do Senhor. Senhor, me dá o Espírito de sabedoria, Senhor, para que eu possa solucionar as causas impossíveis, para que eu possa ganhar almas, para que, Senhor, eu possa confundir os sábios. Senhor, me dá o Espírito de inteligência para me ajudar o pastor a edificar a igreja. Senhor, me dá, Senhor, a Deus, o Espírito, oh, aleluia,
de conselho, para que eu possa aconselhar o meu irmão, para que eu possa ensinar, para que eu deixe de, não só aprenda, mas que eu possa ensinar também aqueles que eu for falar da tua palavra. Senhor, me dá o espírito de fortaleza, porque no momento que eu estiver fraco, porque haverá o dia mal, eu possa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Senhor, me dá, aleluia, o espírito de conhecimento, para que eu não seja enganado, para que quando ensinamentos errados possam ser falados, eu possa discernir, para que quando alguém tiver um espírito contrário, eu no meu espírito, sem precisar falar, eu possa repreender aquele espírito em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer amém por isso? Em sétimo lugar, espírito de temor do Senhor. Diga espírito de temor do Senhor. Diga o Espírito Santo de Deus. Em último lugar, diga em último lugar, é o espírito que quer promover o temor do Senhor nos nossos corações. É importante nós conhecermos o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus produz temor em nossos corações. Irmãos, e sem temor nós pecamos mesmo e feio. Nós falhamos mesmo e feio. A Bíblia fala de um salmo que agora não lembro se é o 36, que os ímpios, por causa de não terem temor, andam pecando, né? E cometendo iniquidades. E Êxodo 20, quando Moisés está lá diante do Monte Sinai, o monte fumegando, tremendo, vozes de trombeta, né? Vozes de relâmpagos, trovões, e o monte fumegando, pegando fogo, e o arraial tremendo, e o povo dizendo: fala conosco você, Moisés, e não Deus, para que nós não morramos. Até Moisés estremeceu e ficou com medo, mas ao chegar até Deus, Deus disse: não temas, Moisés, diga ao povo: não temas, aleluia, porque eu desci para os provar. Amém. A fim de que não pequeis mais e que haja temor em vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Não temais. Êxodo 20:20. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja sobre vós, a fim de que não pequeis mais. Você quer não pecar? Você quer viver uma vida mais santa? Você precisa de temer a Deus. É o temor de Deus que... Irmãos, às vezes a gente pensa que o jejum, que eu vou jejuar hoje, e daí eu vou matar minha carne. Quantos já ouviu isso? Irmãos, até vai, se tiver temor. Se não tiver, não adianta nada. Você vai jejuar, no outro dia você vai cair igual. Você cai. Você jejua 7 dias, 40 dias, no outro dia você cai. Porque o que faz você viver uma vida santa, irmãos, é o temor de Deus na sua vida. Amém. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes: o fim de todas as coisas, de tudo que está escrito na Bíblia, Eclesiastes 12, o homem mais sábio da terra na sua época, Salomão, disse isso: o fim de todas as coisas é, primeiro, temer a Deus; segundo, guardar seus mandamentos. Amém. Então nós precisamos de temor, porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Diga, não é a sabedoria, mas é o princípio da sabedoria. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Então o temor de Deus. Só que o temor de Deus, como é que ele é produzido? Irmãos, o temor de Deus é produzido com um monte tremendo, terremoto, com um World Trade Center vindo abaixo, um tsunami. Quantos estão entendendo? O temor do Senhor às vezes é produzido no meio de uma provação. Não temais, eu desci para os provar. Diga provar. Quando uma provação vem na tua casa, sabe por que Deus permite? Para você temê-lo. E sabe o que é temer? Diga assim: respeitar, reconhecer, sujeitar-se à soberania de Deus. Ele é Deus e Ele pode. Diga, uma coisa eu ouvi. Diga assim, não, uma coisa disse Deus. 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Diga, Ele pode tudo. Ele é soberano. E Ele quer produzir em mim e você o temor, para que você viva uma vida de santidade. Santidade não vai ser porque o pastor vai bater aqui e vai falar para você: você precisa de ser santo. Irmã, tem que andar com a saia lá embaixo. Tem mesmo. Só que é o Espírito de Deus que vai fazer isso na sua vida. Isso é o temor de Deus.
Quantos estão entendendo? Amém? Amém, irmão? Amém ou não amém? É o Espírito de Deus, é Ele que nos guia. Segundo 1 Coríntios 2, diz: Ele vos guiará em toda boa obra. Ele vai nos guiar. Ele é o nosso guia, é Ele quem vai nos ensinar. E ore pelo seu pastor para que sempre possa estar recebendo uma palavra do Espírito Santo de Deus. Mas ore também para que você conheça mais o Espírito de Deus e tenha tanta intimidade com Ele que você possa conversar com Ele, falar com Ele. E quando você falar com Ele, orar e dizer coisas para Ele, aleluia, para o Senhor Deus, o Pai, às vezes você não vai ter condições, você vai ter dificuldades, você não vai dizer assim: não, é isso, Ele está com dificuldade, Senhor, mas Ele está querendo dizer isso aqui, porque João 16, a Bíblia diz que quando Ele viesse, Consolador, o outro Consolador, porque quando Ele diz assim: eu sou um Consolador, mas eu vou ao Pai, eu vou rogar ao Pai, Ele vos dará um outro. Ali quando fala outro, não é um outro diferente, é outro igual, do jeitinho que eu sou, vai vir um outro, e Ele me glorificará. O Espírito Santo de Deus não está aqui para glorificar o pastor, não está aqui para glorificar a irmã que canta bem, não está aqui para glorificar o irmão que trabalha bem, que faz tudo na igreja, limpa, recolhe oferta e faz isso, tanta coisa. Não, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para glorificar a Cristo. Amém? Esse é o trabalho dele. Amém? Só que Deus deu uma missão para ele. Qual é a missão do Espírito Santo? Diga assim comigo: a missão do Espírito Santo é preparar a igreja, é preparar a noiva para se apresentar ao Senhor. 2 Coríntios 11, versículo 2 diz assim: estou zeloso de vós com o zelo de Deus. O Espírito Santo de Deus falando: estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado como uma virgem pura, a saber, ao marido que é Cristo. Oh, aleluia! Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vós sejam enganados e deixem a simplicidade de Cristo Jesus. Zeloso, o Espírito de Deus é zeloso por você, Ele tem zelo de você. Lembra de Tiago capítulo 4? O Espírito de Deus tem ciúmes de vós, Ele tem ciúmes de nós. Amém? Ele tem zelo, porque Ele está nos preparando para encontrar com Jesus. Oh, aleluia. Será que você pode glorificar a Deus? Será que você pode exaltar o nome do Senhor? Oh, irmão, você precisa de orar e dizer: Deus, eu preciso conhecer o Espírito Santo de Deus. Eu preciso conhecer, aleluia, diga assim comigo: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência. Diga: eu preciso de conhecer o Espírito de conselho. Diga: eu preciso de conhecer o Espírito de fortaleza. Diga: eu preciso de conhecer o Espírito de conhecimento. Diga: eu preciso de conhecer o Espírito de temor do Senhor. Quantos podem dizer amém? Eu preciso, você precisa. Irmãos, você consegue entender que se nós não conhecermos Ele, irmãos, nós vamos falhar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não é por força, Zacarias 4:10, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Quando que Deus disse isso? Para quem? Para Zorobabel, quando estava edificando a casa do Senhor. Simples, uma casa simples. E os anciões estavam dizendo: essa casa aí nem de longe parece com o tempo que Salomão fez. E Deus olhou para Zorobabel e disse: Zorobabel, não temas, né? Não temas, Zorobabel. Coloca o prumo, pode colocar o prumo, Zorobabel, aleluia. Pode pôr o prumo, porque eu vos digo que ninguém vai, aleluia, vai deixar de reconhecer o dia das coisas pequenas. A Bíblia não fala de dia das coisas grandes, mas existe o dia das coisas pequenas. Irmão, você às vezes é fraco como Zorobabel, não tem força para fazer. Ele estava edificando a casa do Senhor, era uma casa simples, não tinha força. Mas Deus falou assim: Zorobabel, só põe a tua mão, comece a edificar. Aleluia. Ninguém vai resistir o dia das coisas pequenas. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Irmãos, nós somos pequenos, mas Deus determinou um dia de exaltação para nós. Oh, glória a Deus. Glorifica a Deus por isso, irmãos. Existe um dia, só que dentro desse texto está escrito: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Assim nós vamos conseguir edificar, como o Zorobabel edificou. O Zorobabel não edificou no braço, na força somente, não. Era no Espírito.
Por quê? Porque se você lê Abacuque, se você lê Ageu, melhor dizendo, Ageu e Zacarias são contemporâneos. Se você ler Ageu, você vai ver que o povo estava lá desanimadão, fazendo as suas casas, e a casa de Deus estava lá largada de qualquer jeito. Irmão, imagina você querer edificar uma igreja desse jeito, que está todo mundo com a visão em outras coisas. A Bíblia diz que o salário deles era como um saco furado, né? Porque o Senhor assoprava. O texto bíblico diz isso. Ganhava muito às vezes, mas sumia, porque estavam edificando as suas casas. Mas Zorobabel repreendeu eles? Zorobabel falou alguma coisa? Não. Zorobabel, ele buscou o Senhor. E Deus disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pode começar a obra, eu sou contigo, essa obra vai crescer, para glória de Deus. E Ageu disse acerca desse templo, né? Ele disse lá no capítulo 2, no versículo 9, no 7 ele diz: minha prata e meu ouro, aleluia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quantos podem dizer será maior? Eu gostaria de te convidar para ficar de pé.